agorinha. Já já vou chamar o Walter para a gente conversar sobre o Bitcoin aqui nos 72.245 dólares, uma alta aqui de quase 10% em 7 dias. Chega mais então, Walter, para a gente falar sobre esse rally das criptomoedas, principalmente do Bitcoin e do Ethereum. Seja bem-vindo nessa segunda-feira e, claro, falando aqui de coisas positivas para as criptomoedas, né? Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez. E aí, Paulinha, bom dia aí a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Acho que quem tem seguido aqui o Giro tem lucrado bem com o Bitcoin, hein, Paulo? É verdade, a gente já tem falado, você tem vindo aqui há bastante tempo e já vinha falando sobre essa possível alta e realmente se confirmou essa alta, batendo 72 mil dólares, né? Se tornando aí o 8º ativo mais valioso do mundo, né? Mas conta aí pra gente, porque o Ethereum também acabou passando dos 4 mil dólares, né? 4.048 agora, neste momento. Conta um pouquinho, né? O que ocasionou, o que impulsionou as criptomoedas nesta segunda-feira? Pô, tudo ainda é um desenvolvimento daqueles 3 gatilhos de mercado que a gente vem comentando já algumas edições aqui do Giro, né? Então, número 1 foi os ETFs, e a gente continua vendo um influxo de capital sem precedentes no mercado. Então, numa média aí de 300 milhões de dólares por dia entrando nesse mercado, né? Fluxos líquidos. Então, isso aí é subtraindo aquilo que entra daquilo que está saindo, né? Então, isso aí tudo está fazendo o preço do Bitcoin. E aí, quando já tem essa expectativa do mercado de que cripto vai performar muito bem, meio que o capital ele flui nessa direção do risco, né? E aí tem aqueles outros gatilhos também. O halving está chegando. O halving, para quem não sabe, quem está chegando agora, é uma redução marginal na oferta de Bitcoin, né? Então, uma redução na emissão de Bitcoin por bloco minerado. E também tem a expectativa da queda da taxa de juros. E essa é a grande diferença para mim, Paula, desse momento que a gente está agora, né? Porque a gente chegou nessa faixa de preço aí dos 69 mil em novembro de 2021, que foi a última alta do mercado. E a gente finalmente superou ela. Só que a grande diferença dessa faixa de preço para 2021 é que em 2021 o juro estava zerado. E por que isso importa? Porque o juro zerado quer dizer que o incentivo para você arriscar no mercado financeiro é muito maior. E agora a gente está com juros americanos, né, em 5,5% aqui, se não me falha a memória. E a gente espera que esses juros venha começar a baixar aí por volta de junho, que deve potencializar ainda mais os ganhos em cripto. Maravilha, então seguimos, a tendência continua de alta, mas queria te perguntar aqui sobre uma notícia mais específica, né, que saiu agora pela manhã, que o regulador do mercado financeiro britânico deve liberar a negociação de títulos de dívida lastreados em Bitcoin e Ethereum, né? Essa notícia também corrobora, de repente, para essa alta? Pode subir mais? Pode corroborar para uma alta ainda mais expressiva das criptomoedas? Corrobora na medida que esses títulos eles começam a ir para o mercado, né? Porque até agora foi simplesmente a aprovação de que vai existir esse tipo de produto, né? Então, é um título de dívida, ou seja, uma promessa de pagamento lastreada à performance desses 2 criptoativos, e só demonstra uma evolução do mercado, né? Um mercado que, pegando aqui como referência o Bitcoin, tem 15 anos de idade, a Ethereum tem um pouco menos, acho que são 7 anos, por aí, 7 anos de idade. Um amadurecimento profundo desse mercado, que está dando a oportunidade do investidor institucional. Então, family offices, o que a gente chama de wealth, né, que é uma categoria de investidor aqui no mercado financeiro que tem mais dinheiro, né, mais capital para investir, está dando a possibilidade desse tipo de investidor investir nesses ativos, né? E assim, a gente teve a grande importância lá dos ETFs nos Estados Unidos. Na Europa a gente vê esse mesmo desenvolvimento, um produto um pouco diferente, né, que são títulos de dívida, não são fundos de investimento em Bitcoin negociados em bolsa, como os ETFs, mas que representam justamente isso. Em questão da notícia fazer preço, eu acho que não faz tanto preço assim, mas faz preço conforme você vê institucionais optando por esses produtos, porque geralmente um family office ou corporações ou fundos de pensões não vai investir em criptoativo comprando o criptoativo de uma corretora e fazendo a própria custódia, né? Isso aí
representa uma dificuldade para esse tipo de investidor, tanto no âmbito regulatório, no âmbito fiscal e também no âmbito operacional, né? Porque você ter o know-how de como você fazer essas coisas custa caro, né? Então, é positivo, mas, na minha opinião, não faz preço, assim, como esses 3 outros fatores que eu já mencionei fazem. Perfeito. E me conta uma coisinha, Walter, a gente viu essa alta bem significativa do Bitcoin, né? Como é que deve andar agora, né? Porque deu, na verdade, um salto, né? Da semana passada, acabou batendo 70, voltou ali para os 67. Hoje a gente está vendo nesse novo patamar de 72. Qual é a sua perspectiva aí para o mês de março, né? Para aquele investidor, de repente, que já tem Bitcoin, aquele que não está posicionado ainda em Bitcoin, dá ainda para aproveitar essa festa do Bitcoin e das outras criptomoedas, claro? A forma que eu gosto de enxergar o mercado é por ciclos, né? Então, acho que a percepção mais importante que o investidor ele pode ter é: estamos em um bull market ou estamos em um bear market, né? Porque é muito difícil você falar, o Bitcoin ele vai estar positivo agora em março ou vai estar positivo agora em abril, né? Porque você está falando de fatores micro e a informação ela é difundida no mercado, fazendo preço eventualmente de uma forma muito irregular, né? Então a informação ela penetra o mercado de maneira diferente. Então, como é que eu olho para o mercado de cripto agora, né? A gente está tendo um ciclo que os 3 gatilhos principais eles ainda vão se manifestar, né? Você ainda vai ter juros baixando, você ainda vai ter o halving acontecendo agora finalzinho de abril. Então, sim, ainda tem um bom caminho aí de valorização que a gente deve ver. Os influxos de ETF estão se mantendo, né? A gente espera que eles se mantenham ainda mais com o juro baixando. E acho que sim, dá tempo sim de aproveitar, mas nunca olhando assim para uma janela temporal de investimento muito curta, né? Porque no que pese o Bitcoin ele ainda poder voltar a ter um bear market, eventualmente ele vai voltar a ter um bear market, porque enfim, tudo é cíclico na economia. A longo prazo ele continua sendo um ativo antifrágil, e continua sendo um ativo muito interessante da perspectiva de que é uma reserva de valor, tem todas as características de uma reserva de valor, e ainda mais, né, uma reserva de valor que tem mobilidade de capital, diferentemente do ouro. Então, o ouro você não consegue fracionar ele para usar ele como uma forma de pagamento. É difícil de transportar, é caro de transportar. Então, o Bitcoin ele meio que soluciona esses problemas do ouro. E aí tem também o fato da tecnologia do Bitcoin ainda estar se desenvolvendo, né? Então, a gente pode falar aqui tudo mais constante, né, de que a programabilidade agora que está se desenvolvendo para o Bitcoin, né, utilizando contratos inteligentes em cima da rede do Bitcoin, pode trazer uma nova onda de valor também para esse ativo. Então, assim, está muito no começo, né, muito no começo. 15 anos de idade não é nada. E eu olho realmente o Bitcoin como um investimento de uma década, mas lógico, todo mundo aqui que está provavelmente vendo no chat, né, quer ver se tem alguma movimentação, algum alfa aí de curto prazo. Eu acho que ainda tem sim. Perfeito. Agora, por outro lado, né, Walter, a gente tem visto um aumento aí nos casos de golpes. Claro, vai se popularizando, né, a tentativa ali de fraudes, golpes acaba aumentando também. A gente viu também, acho que foi na semana passada, o caso, né, de um influenciador que acabou perdendo cerca de R$1 milhão aí em criptoativos. Queria te perguntar, para o investidora que está assistindo agora, o que você falaria assim para se proteger, né, de golpes e fraudes? Porque, segundo esse influenciador, ele se recebeu um e-mail, clicou ali e acabou, né, meio que perdendo. Quais são os cuidados para se ter para não cair em golpes? Em cripto, todo cuidado é pouco, né? Então, assim, a maioria dos investidores eles vão investir através de corretoras. Aqui no Brasil, as corretoras elas são seguras porque tem todo o aval do Bacen, né? Então, elas têm que cumprir uma série de medidas regulatórias para estarem operando. Então, mercado Bitcoin, Foxbit são as grandes representantes aqui do mercado nacional. Coinbase é uma ótima corretora também. Então, assim, quando o investidor ele faz essa custódia em corretoras que têm o devido compliance, né, elas precisam se preocupar menos. Ainda assim, não é a minha custódia favorita, né? Mas eu tô aqui no mercado, eu acompanho no dia a dia, eu sou especialista desse assunto, eu utilizo o que a gente chama de hard wallets, né? Que são aquelas carteiras em que a sua senha
né, ela é gerada fora do computador, então ela não tem um acesso à internet. Isso aí proíbe que um hacker, né, alguém muito versado em matéria de software, possa acessar os seus fundos através de algum tipo de fragilidade na sua máquina, né? Então, assim, a falha do nosso influencer aí em questão foi que ele caiu em um tipo de golpe muito conhecido, chamado de phishing, né? Então, phishing, a tradução para o português é pesca, né? E na internet a gente tem todos esses analogias aí com o mar, né? Então, quando você vai surfar na web, você é uma vítima de uma pesca, né, de um phishing. Então, foi isso aí que aconteceu com ele, né? Então, a grande dica aqui é não clique em links que vão para o seu e-mail, né, principalmente quando é alguma coisa de conectar a carteira, né, porque, assim, o cripto é bacana por causa disso, né? Ele te dá o poder da sua custódia, né? Então, um banco não consegue te censurar, um governo, como aconteceu em 97 aqui no Brasil, não consegue confiscar os teus fundos, mas com esse poder você também precisa de muito mais responsabilidade. É o que eu carinhosamente apelido de efeito Peter Parker, né, o efeito do Homem-Aranha. Então, com grandes poderes você tem grandes responsabilidades também. Então, essa sim, a grande dica aqui de segurança é: não clique em links suspeitos, faça custódia, se você for fazer por conta própria, faça em carteiras frias, né, em hard wallets, gaste aí seus R$600 para você ter os seus fundos mais seguros, aprenda um pouquinho, mas caso você não queira isso, você também pode investir por fundos de investimento, que é uma maneira super segura também, e eles usam toda uma infraestrutura de custódia também, que mantém você seguro. Muito bom, então todo mundo ficar de olho aí, não clicar em links, né? Na verdade, isso vale para tudo, né? Não só para as criptomoedas, mas também para todos os tipos de investimento, né? A gente sempre fica assim, mas é muito bom ter cuidado. Mas aqui vou deixar uma dica, porque além do Bitcoin, o Walter também achou uma criptomoeda aí pequenininha, que é uma recomendação dele, a gente vai deixar aqui no link da descrição para você acessar lá, tá bom? Obrigada mais uma vez pela participação, Walter. Espero te ver em breve aqui para a gente falar muito mais aqui sobre as criptomoedas. Obrigadão. Fechou, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.